a gente está com um tema muito interessante, né, que é sobre identidade, comportamento, né, que tem muito a ver também com autoconhecimento e como isso tudo tem impacto dentro dos relacionamentos. Mas a gente caiu agora, vamos ver aqui. Vamos retornar. Sim, Gi, eu tô te convidando para. Ah, que bom, que Oi. bom, Eu acho que eu que fiquei um bom bom. tempo falando sozinha. É, menina, eu fui tentar te chamar de volta porque entrou notificação aqui, caiu tudo, saiu do Hum, Instagram. às vezes é Desculpa. legal colocar no não perturbe para poder não acontecer esse tipo de situação, né? Eu estava lá falando com a Márcia, Márcia, socorro, me ajuda, você está me ouvindo? A Ellen sumiu. Ao vivo tem dessas coisas, né? É, falha Acho que, técnica. acho que podemos retomar, né, Ellen? Sim, tem participantes novos também. Pessoal, Sim, deixe aí suas Márcia da hora. perguntas. Aham. Bem-vinda aí, vai convidando o pessoal, vai convidando aí essas pessoas, né, que vocês, casais que vocês conhecem e que gostariam, né? Nós estamos aí para fazer essa corrente do bem, né? Eu falo com vocês, vocês falam com as pessoas do convívio de vocês e assim a gente vai, né, aumentando esse. Cada pessoa é um elo que forma essa corrente para estarmos ajudando de certa forma uns aos outros. Então, assim, vamos retomar aqui, né? Eu estava falando da importância de entender o nosso funcionamento para poder não estarmos julgando as pessoas quanto aos comportamentos delas. Hoje, Eu né, tenho eu uma faço dúvida, Gi. sim, Eu estava aguardando para um próximo momento, mas aproveitar já que você vai engatar agora. Em relação ao autoconhecimento, como a gente pode se conhecer? muito boa a sua pergunta, Ellen. Tem um passo a passo? Então, quando que a gente descobre que a gente não se conhece? É quando as perguntas elas começam a ficar sem respostas. É quando a nossa vida começa a ficar sem significado, né? A gente fica perdida, não sabe para onde ir, né? Eu tenho dito para as pessoas, a primeira pergunta que eu faço é: quem é você? Né? Se hoje eu perguntar assim, Ellen, quem é você? Aí você me define, né, quem é você. Tem pessoas que falam, eu sou a Ellen, né? Eu faço isso, eu faço aquilo. Mas o quão certa de quem é a Ellen, né? O que a Ellen veio fazer enquanto missão de vida? Qual é a satisfação da Ellen em estar nesse mundo? O que te motiva? O que faz os seus olhos brilharem? Ou que não te motiva nunca, né? Que tem pessoas que costumam dizer, quando eu estou fazendo plano de ação, né, que a gente chama de desenvolvimento do perfil, e eu pergunto assim, então vamos lá, nós temos que trabalhar com direcionamento. Nós focamos na necessidade do momento e a gente vai se autoconhecer dentro daquela necessidade, porque o autoconhecimento, ele é um processo. Nós precisamos nos autoconhecer de diversas formas, né? Eu tenho que me conhecer enquanto ser humano, né? Olhar para dentro de mim, cair para dentro, como diz a Jaqueline da Hora, analista corporal. Ela diz: nós temos que cair para dentro, nós temos que olhar para dentro de nós e perguntar: quem sou eu? Que estado emocional é esse? De onde vem esse meu estado emocional? Por que que eu vivo desmotivada? Por que que eu vivo nervosa, angustiada, sem esperança? Por que que eu faço as coisas, mas eu não estou satisfeita? Por que que isso não me realiza? Parece que eu estou indo para a forca quando eu vou para o meu trabalho, quando eu faço o que faço, quando eu desempenho o meu ministério lá na igreja, enfim, lá na empresa eu não me relaciono bem, eu não estou feliz em trabalho. Tem pessoas que falam assim, Gi, ajuda minha filha, ele não para emprego nenhum. Será que eu me descobri? Será que eu estou fazendo o que eu amo fazer? Os perfis, quando a gente descobre os nossos perfis, essas respostas elas vêm. Por quê? Quando eu encaminho a pessoa para passar pelo mapeamento, né, pela ferramenta chamada DISC,
que é uma ferramenta muito utilizada pelas empresas, né, para fazer aí as suas seleções de grupos, colocar cada perfil na sua vaga de acordo com aquilo que eu sou boa, né? Então, as empresas utilizam muito essa ferramenta chamada DISC. E os fatores, né, os perfis, eles vêm de estudos de muitos anos, né? Hoje fala-se muito do William Moulton Marston, mas tem muitos outros estudiosos que estudaram e aprofundaram, né? Fizeram pesquisas em cima do nosso comportamento. E aí, quando você lembra, né, lá do, do, do- como é que fala? Dos signos, né? Tem os signos, tem lá os sanguíneos, os coléricos. Antigamente media-se o nosso comportamento pelos fenômenos da natureza. Um era água, outro era fogo, outro era ar. Né? Depois veio os animais, o leão, né? Um era o gato, um era o cachorro, um era o golfinho. Era assim que eles davam uma referência comportamental para os seres humanos. De acordo com a sua personalidade, o seu jeito de se comportar, você era comparado aí, né? Ou com um animal, né? Com um bichinho, ou com um fenômeno da natureza, ou signos mesmo, né? Que é o leão, é o escorpião. Quando eu fiz a formação, eu passei por todo esse processo inicial, né, até dar origem à teoria chamada teoria DISC, né, que é a ferramenta, que é o software que nós respondemos e ali é gerado o nosso gráfico comportamental. As informações que vêm para ser trabalhadas não sou eu, né, quem digo que você é influente ou que você é estável. Eu tenho essas informações através do seu mapeamento. Então, gera um relatório de 45 páginas no mínimo, é muita informação. Ali vai trazer para mim as informações quanto o que significa, né? O que tem valor para você. Nós temos ali uma teoria de valores que diz que o que eu persigo mais na minha vida é o autoconhecimento, é a busca pelo conhecimento, é a busca pela verdade. Não, o que eu mais persigo é o econômico. Eu gosto de ser um investidor, né? Eu gosto de lidar com dinheiro, né? Eu gosto de trabalhar nessa área. Ou eu posso dizer, não, eu gosto mais de projetos sociais, né? Eu gosto de causas sociais. Eu gosto do social, que é um valor. Ou não, eu sou mais da estética. Isso tudo traz, né? Isso tudo o mapeamento traz para mim. Eu, hoje, se eu for falar para vocês, o que eu mais persigo na minha vida é o conhecimento. Eu tenho sede, né? Eu tenho fome pelo conhecimento. Eu sou aquela pessoa curiosa, que eu quero entender de tudo um pouco, né? Eu tenho tendência a ser especialista em tudo que eu faço, porque eu não quero só ser analista. Eu já estou, né, me desenvolvendo, buscando conhecimento para ser uma especialista em comportamento humano. Agora já estou fazendo uma outra formação que é de terapeuta, né? Utilizando aí as técnicas da hipnose, que é maravilhoso, né? Não é uma hipnose tradicional que nós conhecemos, daquela do bota para dormir, não, nada disso. É uma hipnose que nós utilizamos técnica da neurociência, utilizamos técnica da psicologia, da psiquiatria, né, da filosofia, e juntamos todas essas informações e desenvolveu-se, né, um método chamado terapia transformacional, que é o que eu estou Isso que fazendo. eu ia te Então, perguntar, se essa hipnose, ela está relacionada à neurociência. sim, é uma mistura de tudo, porque nós temos vários tipos, né? Nós temos a tradicional, nós temos a hipnose clínica, que é aquela aplicada dentro das clínicas mesmo, é que todo profissional utiliza a técnica. E essa que eu estou estudando é uma técnica que é como se fosse uma filosofia de vida. Eu ajudo você a criar a sua filosofia de vida. Aquilo que você quer como sendo algo que faz sentido para você. Eu quero ser mais naturalista, né? Eu gosto dessa vida no meio da natureza, ou não. Eu quero ser mais essa profissional, né? De ficar aí no meio do empreendedorismo, faz uma coisa aqui, faz. Então, a qualidade, né? Enquanto você se capacita, né? Utilizando as técnicas, todas as técnicas de todos esses estudos, você vai sempre ser conduzida para dentro do que o seu perfil, né? Se sente bem fazendo.
dentro do que o Que seu perfil bacana. cobra de você. Você sente a necessidade. Eu sinto essa necessidade de compartilhar com vocês. Eu sinto essa necessidade de buscar conhecimento e dividir conhecimento. Mas nem todo mundo, né? Nem todo perfil sente essa necessidade. Tem outros perfis que gostam de ficar lá, né? No anonimato. É claro que ele está trabalhando por trás, né, desse anonimato, mas ele não gosta muito de colocar a cara, né? Para falar sobre o que ele estuda, sobre a expertise dele. E hoje, voltando ao nosso tema, né, que é a importância do conhecimento, principalmente do seu perfil dentro dos relacionamentos, quando você vai para um casamento e você, né, lá no namoro, é a fase da conquista. Nós não estamos muito preocupados com aquele comportamento que eu olho e digo assim, ai, não suporto, né, essa pessoa que faz isso. Muitas esposas, eu tenho perguntado, né, quando as esposas vêm com dificuldades em seus relacionamentos, a minha pergunta é: o que fez os seus olhos brilharem quando você conheceu o seu esposo? O que fez você se apaixonar pelo seu esposo? Então, elas me trazem um feedback. Lógico, né, quando nós estamos falando daquilo que nós gostamos, nós estamos falando de nós. Nós não estamos falando do outro. Nós estamos falando de nós, estamos falando dos nossos interesses, estamos falando daquilo que nos traz um bem-estar, que nos faz nos sentirmos bem. E hoje eu tenho dito, né, aquele jargão que a gente usa assim, trata o outro como você gostaria de ser tratada. Não! Trate o outro como o outro gosta de ser tratado. Porque não faz sentido eu tratar você, Ellen, como eu gosto de ser tratada. Porque você tem um perfil. Você tem uma característica que é, né, especialmente, tá ali na sua essência. Deus criou você, Deus nos criou diferentes uns dos outros. Então, marido e mulher é diferente. Mas aí agora, então eu sou diferente de você, a gente não pode ter um bom convívio? Claro que nós podemos ter um bom convívio. Claro que nós podemos, né, ser boas no que nós fazemos, sem eu criticar você, você me criticar. Quando nós olhamos para os comportamentos, e às vezes eu falo assim, nossa, essa mulher é tão espalhafatosa, né? Ela é tão falante, eu não tenho muita paciência. Por quê? Estamos falando aí de um perfil que ele é muito mais focado em resultados, ele não gosta de muito rodeio, ele é muito objetivo, né? Ele é prático, e ele não tem muita paciência, né, para ouvir. Então, como que a gente faz? Quando eu sou casada, eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, quando eu tenho um perfil influente, e aí eu vou descrever para vocês as características de um perfil influente. O influente, ele é aquela pessoa que não tem problema em chegar chegando. Ele não tem problema em chegar numa festa e cumprimentar não só o aniversariante, que é o único que ele conhece, mas ele tem prazer em cumprimentar todo mundo, em falar com todo mundo, em abrir aquele sorriso de orelha a orelha para todo mundo. Eu costumo dizer, olha, você quer identificar um perfil influente? O sorriso dele vem aqui, ó, quase na orelha. Né? A característica mais marcante do influente é o sorriso, é o carisma. Ele é aquela pessoa que você fala assim, meu Deus, faz amizade, em cada esquina que ele para, ele faz um amigo. Ele ama se relacionar. Aí dentro dos casamentos, eu tenho lá uma esposa, né, que ama se relacionar. Quanto mais amizade, melhor. Se tiver que fazer uma festa de aniversário, olha o problema. A esposa, né, digamos que tem um perfil influente. E o marido tem um perfil dominante ou conforme, que é aquela pessoa mais reservada, que não gosta de tumulto. Faz um churrasco no aniversário da esposa, ele quer que seja uma festa em família, né? O menor número possível de pessoas. Aí quando ele leva esse feedback para sua esposa que é influente, quanto mais pessoas para ela se relacionar, para ela falar, melhor. Esse marido fala assim, meu Deus, eu não suporto casa cheia. Eu não suporto aquele zum, 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 aquele corre-corre, Quer né, dizer, que tira. completamente diferente, né? Completamente diferente. Aí, quando esse marido traz esse feedback, né, com a preferência comportamental dele, a esposa fala,
Ai, tudo reclama. Tudo para ele, eu tô exagerando. Ela não vai entender esse marido porque ela tem um jeito de pensar e ela tem uma forma totalmente diferente de ver aquela situação. Ela tem a necessidade de relacionamento, enquanto o marido, ele tem uma necessidade de se relacionar pouco. Ele não tem muita estrutura, ele não tem muita paciência para ficar escutando muita gente. É aquela pessoa que fala assim: ai meu Deus, que horas que vai acabar isso? Ele sofre, enquanto a esposa parece que está se divertindo. E aí tem outros agravantes. Porque eu já atendi casais, né? Que a esposa tinha ciúme do marido, porque o marido era esse perfil muito dado, ele era muito comunicativo, então ele se relacionava com todo mundo, ele falava com todo mundo. No fundo, ele só estava sendo ele. Mas para uma esposa que não gosta tanto dessa coisa, dessa liberdade, que ela é detalhista, né? Que ela é cheia de regras, o perfil conformidade, ele tem o passo a passo dele. Ele é muito observador, ele não chega chegando, ele obedece às regras, de, tipo assim, aqui eu sou um estranho, não conheço todo mundo, não vou falar com todo mundo, não vou cumprimentar todo mundo, porque eu não conheço todo mundo. Então, quando se trata, né, de casamento e você não entende, e aí eu costumo dizer que o que que acontece quando você é casado com um perfil que ele é muito racional, por isso que ele se comporta assim, um perfil que ele desenvolveu mais da racionalidade, ele tem tendência a ser mais objetivo, a ser mais direto. Né? Eu até falei com a Ellie, ele me ajuda a ser mais objetivo. Por quê? Porque o meu perfil, ele é muito do cuidar, ele é muito emotivo, né? Ele é esse perfil que eu estou aqui falando com vocês, mas a vontade é de entrar na mente de cada um para cuidar melhor. É de me direcionar para vocês, sabendo qual é o problema, que eu quero ajudar você a solucionar o seu problema. Pessoal, Então, e eu acabo... vocês que estão ouvindo, vocês podem também ir tentando identificar algumas características que a Gilândia Sim. está trazendo. E nós estamos com bastante participantes agora. Alexandre, bem-vindo. Geisa, deixa eu ver. Márcia, Flávia, que legal. Madu, deixa eu ver aqui. Geise, já falei. O Thomas Paula, Muniz. linda. Gleidson, Paula, que legal. Márcia colocou um monte de coraçãozinho. Bem-vindos, pessoal. Fiquem à vontade para vocês preencherem aí embaixo. Tem a caixinha de perguntas, tá? Que no final a gente vai abrir. André, Andrade, perdão se eu falei seu nome errado. Tá travando um pouquinho, pessoal? Deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar. Eu acho que aqui é posição, quando chove também. Ah, que bacana. Maria Gil, pessoal das óticas, bem-vindos. Muito bom, pessoal. Deem um feedback aí se melhorou. Eu tô mexendo aqui, João. Ai, que legal, meus amigos Germano, Emanuel, Rosa. Ai, que maravilha, pessoal. Tô muito feliz com a participação de vocês. Deixa eu ver, é muito nome aqui que tá subindo. Jaqueline, bem-vinda. Walter. Muito legal, pessoal. Se eu falei algum nome errado, me perdoe, é porque tá bem pequenininho aqui. Valtendes, Paula, sua linda. bem-vinda. A Paula tá colocando um monte de coraçãozinho. Sim, a Paula é uma Bacana, pessoal. fofa. A Paula é uma amiga de infância. Olha que bacana. Ela Inclusive, é Gi, uma a gente se linda. conheceu num grupo de moças, né? Que você liderava. É Regina, que verdade, eu bacana. liderava. Eu liderava na igreja, né, as jovens. Eu já fazia um pouquinho, né, Ellen? Eu não era analista na época, mas eu já gostava muito de fazer dinâmicas, né, que levassem as meninas a se autoconhecerem. E isso é maravilhoso. Muito obrigada vocês todos que estão entrando aí, Valtende, Márcia, Paula, sejam muito bem-vindas, meninas. E como disse a Priscila, Ellen, Rosa, muita vai gente. fazendo, vai mandando perguntas aí, porque o intuito de estarmos aqui não é simplesmente para mostrarmos a nossa beleza, né? Que nós somos lindas mesmo, né? Nós somos mesmo essas
essas princesas, né, que Jesus colocou nessa terra com um propósito, a Ellen aí utilizando, né, sempre o perfil dela para trazer pessoas com conhecimento, para passar para a gente a importância. Outro dia eu estava assistindo a live que você fez aí com uma linda falando sobre a Lei Maria da Penha, aprendi muita coisa naquela live, então o seu trabalho é muito lindo, Ellen, parabéns por essa atitude de estar sempre convidando profissionais para trazer aqui, né, ferramentas. O que nós estamos trazendo aqui, pessoal, são ferramentas de autoconhecimento, como a Ellen falou. Como eu faço para me autoconhecer? Né? Eu me autoconheço à medida que eu busco. Hoje tem ciência para tudo. Tem ciência para nós nos autoconhecermos. Tem ciência para você aprender a ganhar dinheiro, né? Para você aprender onde você é boa. Tem ciência para cuidar das nossas emoções. Tem ciência para criação de filhos. Tem pessoas batendo cabeça porque não estão conseguindo se relacionar com seus filhos. Gente, a análise de perfil comportamental ajuda você na criação dos seus filhos, ajuda você a se relacionar melhor com seus filhos, com o seu cônjuge. Eu postei agora há pouco. É muito mais econômico pagar por um processo de desenvolvimento, de autoconhecimento, do que enfrentar a separação. Hoje a gente vê, né, tem um índice aí que eu estava olhando hoje de divórcios, né, de pedido de divórcios online, altíssimo. É algo assim espantoso. Então, por que agora nós estamos vivendo aí, né, na era pandemia? Não estávamos preparados emocionalmente para passarmos tanto tempo com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. Agora, na pandemia, nós estamos tendo a oportunidade. Eu digo que é oportunidade porque quando nós não sabemos, né, não paramos a nossa vida para prestar um pouco de atenção nos nossos comportamentos, nós passamos com que, sabe, furacão mesmo, um vendaval passa todos os dias e a gente não para refletir. Quando eu comecei, a minha paixão pelo desenvolvimento, né, humano, por essa coisa de autoconhecimento, ela foi crescendo à medida que eu fui vendo o resultado na minha própria vida. Né? A importância do autoconhecimento está diretamente ligado a você entender isso que está acontecendo primeiro dentro de você. Né? Quem sou eu? Quando eu pergunto para as mulheres assim, tá bom, vamos lá, você está aí falando que ninguém te ama, ninguém te quer, ninguém te valoriza, mas deixa eu perguntar para você, quanto que você se ama? Quanto que você se valoriza? Não me respeitam, você se respeita? Você aí, mulher, homem, o seu casamento muitas vezes está tendo crise, por quê? Será que você não consegue impor o respeito da sua mulher porque você mesmo não se respeita? Será que você, mulher, não consegue o respeito do seu marido porque você mesmo não se respeita? E quando eu digo não se respeita, eu estou falando de não se respeitar por não se conhecer. Quando eu digo para uma mulher, você está se cobrando demais. Por que essa mulher se cobra demais? Porque o perfil dela é um perfil que tem necessidade de tudo certinho, que tem necessidade de tudo nos conforme, ou da estabilidade, ou tem necessidade de ser muito objetiva, muito direta, muito mandona, porque o perfil dominante, ele possui essa característica. Ai, Gerlande, então é horrível, né, ter esse perfil dominante. Não. Uma mulher com perfil dominante é aquela que desempenha um papel de liderança maravilhoso. Mas quando ela não sabe gerir essa coisa, sabe, da necessidade de estar no controle o tempo todo, ela passa por cima do marido. Ela pega o papel do marido, ela massacra os filhos. Eu massacrei um pouco aqui. Por quê? Hoje eu não tenho mais a dominância alta. Eu desenvolvi agora a influência por conta do meu trabalho. Eu preciso influenciar pessoas, para isso que eu acredito, para isso que eu amo, para isso que tem dado resultado na minha vida, para isso que tem transformado a cada dia a minha vida e a minha família. Então, quando eu falo para vocês da importância do autoconhecimento, ai, Gerlande é chata, só fala de autoconhecimento, ela só posta sobre isso. Queridos, a Bíblia diz: a boca fala do que o seu coração está cheio. E o meu coração está cheio de ver famílias sendo transformadas
pelo autoconhecimento, pela verdade que liberta. Todas as minhas clientes, e a maioria delas são mulheres, elas são conhecedoras da palavra. Elas estão aí envolvidas diretamente ou indiretamente em ministérios, mas com as vidas arrebentadas, sendo escravizadas, carregando fardos, tanto dentro dos seus lares, quanto dentro da empresa, dentro do seu trabalho, dentro do seu ministério, porque elas não sabem o que elas nasceram para fazer. Agora, Gerlande, como assim não sei o que eu nasci para fazer? Eu sei exatamente o que eu nasci para fazer, mas você está fazendo? E se não está fazendo, por que não está fazendo? Por que não está dentro do seu papel? Por que não está fazendo aquilo que te traz bem-estar, que te traz paixão? Aquilo que nós fazemos com paixão, a gente não mede esforços. Eu não meço o esforço, eu estou 24 horas por dia pesquisando quando eu não estou fazendo as minhas atividades domésticas, né? Porque eu também sou mãe, sou esposa. Quando eu não estou fazendo as minhas atividades de casa, eu estou aqui pesquisando tudo que vem na minha mente para ajudar o meu cliente, eu corro atrás. Eu invisto em autoconhecimento, eu estou comprando um curso e outro curso e outro curso. Por quê? Nós buscamos por aí no YouTube, no Google, mas nós precisamos centralizar esse conhecimento, nós precisamos direcionar isso para aquilo que nós queremos. Quando eu digo que quero ser uma empreendedora, o que que eu tenho? Eu tenho perfil de empreendedora? Tem gente querendo ser empreendedor e aí tá brigando lá no seu ambiente familiar, brigando com o seu marido, porque às vezes você vê que o seu marido não tem perfil de empreender. Ah, Gilande, então eu não posso empreender? Claro que pode. Mas você precisa estudar estratégia, você precisa desenvolver o seu perfil. Se você não tem um perfil de dominância, você não tem como predominante o seu perfil na dominância, tem possibilidade de você desenvolver as características do dominante para você utilizar com sabedoria. Isso é inteligência emocional tão falada. Quando eu não deixo as minhas emoções, aquelas tóxicas que estão lá no meu subconsciente, interferir em quem eu sou. Deus me criou e colocou na minha essência essas características no meu comportamento, para quê? Para eu ser um autoritário com a minha filha, com o meu marido? Para eu pegar o papel da liderança? Não. Para ser ajudadora. E hoje, o que eu acho lindo nos relacionamentos, e quando eu digo que é importante saber o seu perfil, né? Você aí, marido, esposa, quando eu digo que é importante entender, é porque quando você sabe que a sua esposa ela tem mais perfil de dominante, né? Ela tem mais a questão da liderança do que você, não é para você se sentir aí um homem fracassado, um banana, né? Uma pessoa que não tem. Não, você também, homem, tem a sua expertise. Agora imagine você utilizando o que você tem de bom, sabendo utilizar isso, e a sua esposa utilizando o que ela tem de que nós chamamos aí de pontos fortes do perfil e utilizando isso a seu favor. Vocês vão ter um casal maravilhoso, vocês vão ter uma empresa aí, né? Bombando, vocês vão ter filhos maravilhosos, sabendo quem são, para onde eles querem ir. Agora, quando a esposa não sabe quem é, o marido não sabe quem é. Então a esposa acha que o marido está errado e o marido acha que a esposa está errada. E esse filho olha para esse pai, para essa mãe e diz assim: e agora? Quem é a minha referência? Eles não se entendem. Ora, minha mãe critica o comportamento do meu pai, ora, o meu pai ele critica o comportamento da minha mãe, e quem é a minha referência? Então eu tenho atendido adolescentes. Agora no Enem, eu atendi alguns jovens para ajudá-los na questão da escolha da faculdade, que eles estavam perdidos. Quando eu fui investigar, eles não têm referência, nem de pai, nem de mãe, quanto nessa referência que eu estou falando, de olhar para minha mãe e dizer assim: ai, eu acho lindo o trabalho da minha mãe, eu acho que eu quero ser isso, ou não, não, nada a ver. Porque eles têm a característica própria deles, mas eles precisam dessa referência. Eles precisam desse apoio da mãe e do pai, né? Na escolha deles, eles precisam dessa liberdade, dessa orientação. Agora, se eu não sei nem o que eu quero para a minha vida, como eu vou orientar o meu filho quanto ao que ele quer para a vida dele? Fica difícil ser exemplo na vida dos nossos filhos quando nós não sabemos nem quem somos e nem para onde queremos ir. Quando eu olho para o meu pai, eu digo assim: meu Deus, é minha mãe que manda no meu pai. E aí? Quando eu casar,
Qual é a minha referência? Nós hoje estudamos aí, né, e nós estamos ouvindo os estudiosos do comportamento humano mais profundo, né, quando eles fazem teste lá no psique, lá na memória, a gente vê a neurociência estudando bastante o comportamento, mas a nível, né, funcionamento da mente, e eles dizem que a referência da mulher para arrumar o marido é o pai, e a referência do menino para sua esposa é a mãe. Mas aí eu sou uma mãe que manda o marido, então o meu filho vai procurar o quê? Uma esposa. Isso não é consciente não, tá, pessoal? É uma escolha inconsciente, porque tá tudo aqui, ó, no campo da mente. Quando eu escolho o meu marido, né? Quando eu me apaixono pelo menino que vai ser o meu noivo e futuramente o meu esposo, e eu não estou muito certa dessas coisas, o que que vai acontecer? Eu não tenho uma visão muito clara do que eu quero enquanto esposa, enquanto esposo. Hoje eu tenho mulheres que fica claro para elas que elas não estavam procurando um marido, elas estavam procurando um pai que elas não tiveram. Esse marido não estava procurando uma esposa, estava procurando a mãe que ele não tivera. E aí, quando eu pergunto para as mulheres o que faz os olhos delas, né, o que fez os olhos brilharem pelo seu marido e o marido pela sua esposa, elas dizem assim: ah, porque ele era tão carinhoso, ele era tão atencioso, ele fazia todas as minhas vontades, ele me entendia, ele me apoiava, mas agora ele não é mais assim. Quem que essa mulher estava querendo? Quando eu investigo o histórico familiar dessa mulher, ela não teve nada disso no ambiente familiar dela. Ela não teve colo de pai, às vezes ela não teve nem pai, ou ela teve um padrasto, né, que é pai, mas que, queira ou não queira, sempre fica aquele bloqueio, né? Não é meu pai, quem é meu pai? Sempre fica essa confusão na mente, essa necessidade de tá faltando alguma coisa na minha vida, né? Quando eu não tenho essa referência clara do pai ou da mãe. E aí você vai estudar, né, o comportamento dessa mulher, fica claro para ela que ela olhou para aquele homem, aquele rapaz, e ela viu ali a possibilidade de ser acolhida quando ela não foi lá na sua infância. De ser aprovada quando ela não foi aprovada, validada lá na sua infância. Ou de ser protegida porque ela não tivera quem a protegesse, né? E ela sofreu ali vários abusos. Como é que fica, né? A questão da relação sexual. Muitas mulheres têm problemas nos seus casamentos e não sabem, porque não conhecem a fundo o que está interferindo. O quanto esses gatilhos emocionais, o quanto esses traumas, por conta de coisas do passado, está interferindo na vida dela como um todo. Ela não sabe se expressar enquanto mulher, ela não sabe se soltar, ela é travada. Isso prejudica porque o marido não entende por que ela é assim. O marido diz: eu acho que ela não gosta de mim, eu acho que ela não me ama. Essa formação inicial do caráter ou seja, do indivíduo, né, tanto da mulher quanto do homem, acaba impactando lá na frente nos seus relacionamentos, né, seja de amizade, seja um namoro, né, e assim sucessivamente. Interessante ter essa perspectiva. Deixa eu dar um bem-vindo aqui para o pessoal. Maria Eduarda entrou, Ferreira, Marilze! Franfrige, Paula, muitos comentários, glória a Deus, muito bom. Marise Furtado entrou. Márcia na hora. Deixa eu ver, muitas pessoas, muitos comentários. Lise Ribeiro. Lise, Muito bacana. Cheio de muito bom. coraçãozinho. Que bom, pessoal, ter esse carinho de vocês. Temos alguma pergunta, Ellen? Ainda não. Pessoal, preencham a caixinha de perguntas, tá? Se vocês não quiserem que a pergunta Se não seja tem pergunta, né? Elas estão entendendo muito bem. vocês podem procurar no Instagram direto da Girlândia, né? E que bom, muito legal os comentários. A Marise Furtado comentou, excelente. Então, todo mundo entendendo muito Sim, bem. A Marisa é uma fofa, né? Nós fazemos formação de Master Analista Comportamental. Ela
né? Entramos na mesma turma, então ela é uma fofa que apoia bastante o meu trabalho, e eu também o dela. Muito obrigada pela presença de todas vocês, mulheres e homens. Shelinha, ó, Sheila Alves acabou de entrar. Então, Que meninas, ótimo, bem-vinda, Sheila. eu gostaria, meninas, que vocês colocassem aí, né? Olhem para o relacionamento de vocês, para a dificuldade de vocês, e coloquem aí uma pergunta, né? Porque aqui eu estou falando de uma forma geral, né? Para todos os perfis. Eu estou falando aqui da dificuldade, né? De não conhecer o perfil um do outro, mas vocês podem estar imaginando, né? Com as características, que eu vou falar um pouquinho agora das características, e aí vocês imaginem, ah, meu marido é assim, né? Ah, acho que eu sou assim. E como, né? Como lidar com esses perfis que são opostos, né? Como nos relacionar bem com um perfil muito racional, né? E esse perfil racional, ele é muito objetivo e direto, ele não tem a coisa, né, do mimimi. E os perfis que são mais emocionais, eles precisam desse acolhimento, né? Do olho no olho, desse contato, porque nós temos dois perfis que nós chamamos de relacionais, né, que são os perfis que gostam de se relacionar, e ele é o influente e a estabilidade, é o meu perfil. Então, eles são mais emotivos, eles precisam do toque físico, eles precisam mais do olho no olho, né? São aquelas pessoas que estão sempre se preocupando com pessoas. E temos os perfis que são mais racionais, que eles estão mais focados nos resultados, né? Como um todo. Então, o marido muito racional, ele é mais focado em solucionar os problemas. Uma forma do marido, muitas vezes, dizer para a esposa, expressar o amor dele para a esposa, quando ele é esse perfil muito racional, é trabalhando muito. É proporcionando para essa esposa uma qualidade de vida melhor, né? É tendo uma casa própria, é tendo um carrinho para passear com a família. Só que muitas vezes essa esposa ela tem uma outra necessidade, né? Isso é legal e tal, mas ela tem muita necessidade de atenção. Ela tem muita necessidade de que esse marido trabalhe menos e que passe mais tempo com ela, porque ela precisa, né, desse relacionamento mais de perto, desse olho no olho. Então, eu tenho tido muitas reclamações, né, das esposas por não entender que são casadas com homens muito racionais. Elas tendem a reclamar do comportamento dos seus maridos, mas eu quero dizer para você, né, para você mulher, para você homem que está me assistindo, que ainda vai nos assistir, por trás do comportamento e dos perfis, existe uma história. Por trás de todo comportamento existe uma dor. Se esse comportamento, né, é um comportamento que você reprova, que não te faz bem, né, que não traz para você assim um contentamento, aquele comportamento que você olha e fala assim, tá impossível conviver com essa pessoa. Né? Esses perfis mais difíceis, digamos assim, de lidar, são perfis que lá no início, quando ele desenvolveu esse perfil, né, um dominante, eu vou citar aqui o dominante, porque eu tenho uma cliente que ela só desenvolveu a dominância. E aí eu achei estranho, eu falei, nossa, aquele gráfico assim, gigante no dominante, os outros todos baixinhos, não sei se ela está aí na live, mas se ela tiver, ela já vai até se identificar, né? Porque foi muito, assim, foi muito diferente em relação a outros resultados. E aí, quando eu fui investigar o porquê que essa cliente só desenvolvera as características de um dominante, ela começou a me falar da infância dela. Então, ela foi pai dela, ela foi pai da mãe, marido da mãe, pai dos irmãos, mãe dos irmãos. Ela era provedora, ela era aquela que protegia. Por quê? Tinha uma família arrebentada, um pai que foi embora e abandonou essa mãe com um monte de filhos. Essa mãe não deu conta e surtou, digamos assim, saiu da realidade. Então ela se viu na obrigação de desenvolver as características do dominante, que é aquela pessoa mais firme, né? Aquela pessoa que olha para você e você já olha nos olhos dela e fala assim: nossa, a pessoa é séria, nossa, tem cara de brava. Mas por trás também dessa cara de brava tem uma pessoa que precisa ser acolhida,
né, do jeito dela. O dominante, ele não gosta muito, ele não é muito meloso, ele não gosta de ficar o tempo todo, né, abraçando, né? Ele não gosta. Tem maridos que falam assim: "Ah, não gosta de dar mão". Aí a esposa, que é muito emocional, ela tem aquele perfil muito relacional, ela diz assim: "Ah, meu marido não gosta de andar". Não, você acha que tem vergonha de mim? Só pode. Não gosta de andar de mãos dadas. Você que está me ouvindo, a pessoa muito racional, ela não gosta muito dessa coisa porque ela não teve. Ela não teve muito contato físico, ela não foi paparicada, ela não teve muito carinho. Então ela desenvolveu o quê? O racional. Ela estava o tempo todo pensando em como sobreviver, em como proteger, em como fazer, em como prover. Os perfis não surgiram assim: "Ah, eu nasci com esse perfil". Não, você nasceu com uma essência. E essa essência, ela tem características que o próprio Deus já colocou em você para aquilo que você iria fazer aqui enquanto sua missão nessa terra. Mas também nós tivemos, né, o pecado que nos levou a praticar ter alguns comportamentos com base na nossa necessidade humana, na nossa natureza ruim, e nós desenvolvemos esses comportamentos, né? Quando eu sofri lá atrás um tipo de abuso, ali naquela cena eu desenvolvi um comportamento que não é meu, mas que foi necessário. A minha mente criou estratégia para me proteger daquela dor, para que eu pudesse viver sem ficar 24 horas por dia pensando no quão difícil foi aquela cena de abuso. Dentre outros, é que eu estou citando o abuso, mas existem inúmeras. Meninas aí que aos 15 anos foram responsáveis, muitas vezes perderam as suas mães, ou teve aí a quebra dos laços matrimoniais e assumiu uma casa. Eram obrigadas a cuidar dos seus filhos, né, dos seus irmãos pequenos. Eu tenho clientes que falam assim: "Gi, eu não deixo ninguém cuidar de mim porque nunca ninguém cuidou de mim, eu sempre cuidei de todo mundo. Quando a minha mãe foi embora, eu fiquei e eu tinha que fazer tudo, eu tinha que fazer comida, eu tinha que lavar roupa, eu tinha que proteger os meus irmãos. E eu ainda apanhava quando eles faziam alguma coisa, porque eu não tinha muita maturidade, eu me distraía, eles se queimavam, se acidentavam ou aprontavam alguma, e eu é quem levava. Como fica a mente de uma mãe que viveu tudo isso? Ontem eu atendi uma pessoa que ela me trouxe um feedback de que ela não quer ser mãe. Ela tem pavor. E eu fui investigar por que você não quer ser mãe. É normal, é natural do ser humano crescer e multiplicar. Tudo bem que você tem o seu direito, né, a sua escolha. Ah, eu quero investir na minha carreira, eu quero ser isso, quero assim. Não quero, né, agora me preocupar com a questão da maternidade. Mas nós já nascemos com esse instinto, né, de maternidade, de ser mãe. E aí quando eu fui investigar um pouquinho mais a fundo, né, ela foi concebida por uma mãe de 16, de 14 ou 15 anos, um pai de 16, né? Uma criança gerou outra criança, e essa mãe não teve condições de tomar conta dela e deu para a avó, e depois, né, ela voltou para a mãe, ficou vai para um, vai para outro. Então, ela tem pavor, ela tem traumas, ela acha que um filho é um problema e que ela foi um problema na vida da mãe dela. Mas não foi bem assim. Quando a gente leva a realidade para esse ser humano, e ele entende o que aconteceu, e ele compreende o que a mãe fez, que essa mãe não tinha estrutura, que essa mãe não tinha maturidade, não tinha condições, muitas vezes nem, né, financeiras, nem psicológicas e emocionais de cuidar daquele bebê. E ela entende que ela não foi abandonada pela mãe, que ela não foi jogada, ela não foi largada por aí. E muitas chegam num estado emocional, né, tão terrível que até no desespero joga-se, né? A gente já viu aí nos jornais crianças que foram achadas no lixo. Aí eu pergunto, será que o ser humano é tão ruim assim? Será que Deus criara um ser humano com capacidade de fazer uma barbaridade dessa? Não, gente, o desespero por trás desse comportamento. O desespero É nos muito. leva a fazer essas coisas. Uhum.
Sim, Fala aí. é interessante como que esses traços, né, esses rastros do passado parece que continuam a perseguir a pessoa, né? Até a pessoa ter noção, identificar esse problema, né? Por isso a Exato. importância, né, do seu papel enquanto profissional para Sim, poder ajudar a própria pessoa a identificar as causas, né, de por que ela não vai para frente, por que ela não avança em alguns pontos, né? Então é sim, fundamental. Pessoal, com eu quero dar um certeza. bem-vindo aqui. Melânia, bem-vinda. Melzinha, né? Jaque entrou também. Jaque, analista corporal, Paula, bem-vinda. Paula tá Tem dando um feedback comentário aí. muito bacana aqui da Paula que eu gostaria de ler. Que ela diz assim: Eu carregava esse fardo por um longo tempo e como sofri com os meus relacionamentos. Até que a Girlândia trouxe esse conhecimento para a minha vida. Muito bacana. Hoje só estou segura em relação ao meu relacionamento. Que bacana. Então aí vemos mais um caso, né, de como é importante, como é fundamental a atuação sua, né, enquanto profissional. Bem-vinda, Vanusa, Vidraçaria Nogueira, Márcio Brito, Marciane. Marciane também deixou um comentário lindo. O autoconhecimento tem sido um divisor de águas na minha vida. Que ótimo, pessoal. Fundamental. A Márcia é uma linda, né? Ainda está no processo, está comigo fazendo as devolutivas dela da análise, mas é alguém que eu tenho aprendido a cada dia a admirar pela força de vontade, né? Ela já fez live comigo falando aí da trajetória dela, né? Ela já tem aí uma trajetória de vitória mesmo, né? Na vida dela de muitas conquistas, né? Porque tem um histórico difícil, né? Tanto familiar quanto dela para com ela mesma, mas hoje, graças a Deus, nós estamos conseguindo ressignificar tudo isso. Então, assim, pessoal, enquanto eu estou falando, né, de tudo isso aqui que eu estou falando, tá incluso, né? Eu não gosto muito de falar da teoria, eu sou a menina do exemplo, né? Eu sou profissional mais do exemplo. Eu gosto de dar exemplos com a minha própria vida, né? Com aquilo que eu tenho tido de experiência com os próprios atendimentos. Isso é maravilhoso, porque quando nós fazemos uma formação, você tem ali um conteúdo muito teórico. Mas quando a gente começa a trabalhar, né, e quando a gente começa a escutar as histórias dos nossos clientes, né, e a gente começa a fazer essa comparação, as coisas vão ficando mais claras quanto a essa repetição, né, dos comportamentos. Quando eu falo de um comportamento que muitas vezes dentro dos casamentos traz muitos problemas, é porque esse marido não sabe qual é o papel dele, digamos assim. Ele até sabe qual é o papel dele, mas muitas vezes, né, tem uma dificuldade, tem um perfil dificultando. Eu vou dar o meu exemplo. Eu, por exemplo, né, tenho a influência e tenho a estabilidade. Quem predomina na minha vida? As características comportamentais da estabilidade. Então, é essa pessoa, né, que está sempre levando conhecimento para vocês, que está sempre querendo compartilhar o conhecimento, está fazendo sempre postagens de alguma forma, tentando ajudar, né? E o meu perfil influente é aquele que gosta de fazer uns vídeos mais engraçados, mesmo assim, né? Quando eu estou fazendo algo engraçado, eu estou sempre falando da importância do amor próprio, eu estou sempre falando da importância da autovalorização. E muitas vezes tem perfis que olham para esse comportamento e diz assim: ai, Gerlande agora tá postando umas bobeiras, né? Por quê? Quando eu tenho um perfil que ele é muito detalhista, que ele tem tendência a ser um perfeccionista, nós estamos falando aí da conformidade, ele gosta de tudo nos conformes. O perfil conformidade, ele não gosta de se expor. Ele não fala nada que ele não tenha certeza de quando ele vai abrir a boca, ele tem que estar muito certo do que ele vai falar. Então é aquela pessoa, né, que está sempre buscando respostas para tudo. Aqui, né, o Moisés, o meu marido, ele tem um perfil mais assim. Então, quando eu quero comprar alguma coisa para casa, eu falo assim, eu quero comprar para botar ali. Aí ele diz assim, já mediu? Quanto tem de cima a baixo, daqui para lá, né? Quanto tem? E eu falo assim, amor, não quero saber. Se não der, eu boto em outro lugar. Ou quando eu quero mudar alguma coisa de lugar, ele fala, não cabe naquele espaço. E eu tenho aquele perfil de que eu tenho que ver para crer. Ele não, muito objetivo, ele já vai estudando, ele já pergunta, tem uma fita para medir? Né? Tem que medir
para ver se dá naquele espaço. Só que a instabilidade, como é um perfil, né, que é muito determinado, ele é aquele que diz assim, se não der, não tem problema, eu trago de volta. Ele muitas vezes carrega, né, um peso à toa. Por quê? Porque eu não desenvolvi essa mentalidade muito detalhista, né, muito focada. E a estabilidade também não é boa com os números. Nós somos maravilhosos quando nós... Não que seja impossível, né? Não é que assim, Giane, você não sabe. Nós sabemos, mas não é a nossa expertise. Eu acredito que os perfis estáveis, eles, como é um perfil muito relacional, muito voltado para pessoas, ele gosta dessa coisa de cuidar, ele gosta de buscar autoconhecimento para ajudar. E muitas vezes ele é tão bonzinho, ele quer ser tão ajudador que ele esquece dele mesmo. Eu até estava brincando com a Márcia, da hora que está aí nos assistindo, nosso último encontro, né, de devolutiva, eu falei assim, então, a gente quer ajudar tanto, mas quando chega na nossa vez, a gente não consegue se ajudar. Temos dificuldade de dizer não, porque se eu quero cuidar da Ellen, como eu vou dizer não para ele? Por não ser racional, eu não tenho essa parte de eu devo cuidar da Ellen? Peraí, por que a Ellen está precisando do meu cuidado? Não, por que a Ellen está passando por isso? Um perfil mais racional, ele vai racionalizar, ele vai tentar entender por que ele tem que ajudar. O perfil que é emocional, ele quer ajudar, ele não quer nem saber do porquê. Aí depois, quando ele fica entendendo por que a pessoa está passando por aquilo, ele fala assim, mas eu sou um idiota mesmo, né? E eu não ajudei. Aí fica se punindo, fica se chicoteando. Né? E dentro dos casamentos, né? A gente leva isso para dentro do casamento, aí tem aquele marido que a gente está o tempo todo querendo fazer por ele, ajudar, e aquele marido está dizendo, não precisa de ajuda. Não, mas deixa eu ajudar, mas você está ali. E o marido fala, gente, mas é muito chata. Muito Ou a legal, mulher está falando, Dirlândia. ele é muito chato. Muito interessante a gente se perceber. Eu tenho certeza que o pessoal que está acompanhando está aí se identificando, né? Tem muitos comentários aqui. A Regina comentou. Uma live super importante, muito didática, deu para entender tudo. A Márcia também, Marciane, tá verdade. A Paula Gomes, vamos enviar o torpedinho para trazer mais pessoas. Está sendo formidável, muito edificante. Pessoal, está sendo ótimo participar aqui com vocês, com a Girlândia. Infelizmente, nós estamos indo para os nossos agradecimentos e momento final. Girlândia, eu quero te parabenizar, porque o seu trabalho, de fato, tem transformado muitas vidas, né? Nós tivemos hoje aqui mais de 12 pessoas, né, participando com a gente, então é um número bem alto. E é muito bacana, é gratidão mesmo por você ser essa pessoa tão disponível para transbordar o conhecimento. Sim, eu que agradeço, Ellen. Agradeço a você pelo convite, pela oportunidade de estar podendo compartilhar um pouquinho, né, do meu trabalho e dessa importância, né, do autoconhecimento, de conhecer aí o seu cônjuge, né, conhecer o comportamento dos seus maridos. Eu quero deixar aqui para vocês que o casamento, ele é maravilhoso. É perfeito? Não, porque nós somos seres humanos imperfeitos. Nós estamos nos relacionando com pessoas imperfeitas. Mas ele é leve quando a gente aprende a respeitar o perfil do outro, né? Quando eu sei que o meu marido não tem muito ouvido, né, para me escutar muito tempo e que eu preciso aprender sem sofrer, e é maravilhoso porque hoje eu faço isso sem sofrer. Mas antes não, quando ele não queria me ouvir, quando ele não queria me dar atenção, não queria ficar perto de mim, eu me sentia rejeitada. E não tem nada a ver com isso, pessoal. Tem a ver com a forma que nós gostamos de ser e muitas vezes nós queremos que o outro seja nós, mas o outro é o outro, né? Ele é ele está sendo quem ele gosta de ser. E quando a gente tem esse entendimento é maravilhoso, porque aí essa harmonia passa a existir no lar e isso reflete nos seus filhos. Os filhos passam a ser menos cobrados, os filhos passam a ter mais paz, o ambiente da casa passa a ter mais harmonia, aquela coisa gostosa de família começa a existir. Porque antes era só briga, reprovação, mãe grita, pai grita, ou o pai foge porque a mãe grita, então tem tudo isso que está fazendo muitas vezes os nossos maridos fugirem, ou as esposas se sentirem mal por não entender como elas funcionam e como esse marido funciona. E outro dia, Eli, nós vamos estar falando sobre os filhos, porque os filhos estão sendo massacrados diante desse marido e dessa mulher que não tem o autoconhecimento, né? Que não sabe como um
funciona e acaba criticando um ao outro e esse filho fica sem referência. Então é muito importante buscar o autoconhecimento justamente por isso. Que Eu agradeço ótimo, eu a vou acompanhar todos. também, tenho visto suas lives. Paula comentou aqui top, top. Marise, gratidão, parabéns pela live. Regina, Sheila, muito bom, pessoal, muito obrigada, gratidão. Obrigada. Pessoal, não se esqueçam, queira o bem, plante o bem e o resto vem. Até a Isso próxima. aí, isso aí. Beijo, obrigada, Ellen. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigadão.